Fala, torcedor rubro-negro, torcedor da rubro-negra. Eu sou o Rafael Bernardo. E eu sou o Rafael Victor. E nós fazemos parte do canal Paixão pelo Esporte. De pai para filho. E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui, na verdade, Rafael Victor. Estamos aqui, hoje a gente vai falar sobre o pós-jogo de Retrô 1, Sport 1, na Ilha do Retiro. Exatamente, terceiro jogo do Sport no Galetão, Campeonato Pernambucano. Terceiro empate, não é? De 1-1. E o terceiro jogo que o Sport sai atrás do placar, mas tem um poder de reação e consegue o empate. Inclusive, engraçado que todos os gols saíram no segundo tempo, de todos os jogos. Mas enfim, foi um teste bom, né? Um jogo contra o Retrô. Por quê? Porque o Retrô, hoje, a gente pode considerar que seja a segunda força do futebol pernambucano. E isso é muito importante a gente perceber com o investimento que o Retrô está tendo, o acesso para a Série C. Esse investimento que teve, o acesso à Série C, tudo isso é importante para o fortalecimento do futebol pernambucano e o nascimento de novas forças, né? Isso. E aí a volta também do Santa Cruz e Náutico para o cenário nacional. Mas foi um teste para os meninos da base, falando novamente do jogo. Achei que o primeiro tempo, queria escutar a tua opinião, mas eu achei que o primeiro tempo foi muito ruim, muito fraco. Das duas equipes. Das duas equipes, mas analisando mais o Sport, o que é que a gente pode dizer? Eu, no meu modo de pensar, a insistência de César Lucena com o Dieguinho como centroavante, mais uma vez deu errado. A insistência de Micael jogando como ponteiro, novamente deu errado. E o time errou muito e às vezes que ia para o ataque, tentava cruzar a bola na área e o Dieguinho não sabe se posicionar. O Dieguinho não tem perfil nenhum para centroavante. Não sei quem é que disse na base do Sport que Dieguinho é jogador para centroavante. Ele não sabe fazer uma parede. Volto a repetir, talvez ele jogando ali como um segundo atacante, como um ponteiro, ou então como um jogador que vem de trás tentando se aproximar do centroavante, mas jogar de centroavante não dá. E assim o Sport se limitou a tentar combater o ataque do Retrô. E como você disse também, estava pouco inspirado. E foi um primeiro tempo terrível. No segundo tempo, um detalhe no primeiro tempo é que o Micael, por estar jogando de ponteiro ali do lado direito da gente, ele deixou o Neto sobrecarregado, porque ele não voltava para recompor na linha de 2 de defesa. Do outro lado, pelo contrário, Rafinha tinha o apoio de Jefinho. E assim, ficou o Retrô, quando tentava pela esquerda do nosso sistema defensivo, o Retrô não tinha vez, não conseguia nada. Agora, quando ia para o lado lá de Neto e Micael, conseguia, porque Neto estava sobrecarregado em cima do sistema de ataque do Retrô. Mas enfim, o primeiro tempo terminou empatado em 0-0. E para surpresa negativa da gente, César Lucena, mesmo com futebol péssimo do primeiro tempo, volta sem nenhuma substituição, não é isso, Rafael? Isso. Vou começar do início. Para mim, César Lucena escalou mal, que a gente vê Ramon jogando 2 jogos bem, não entra de titular. Filipinho fez o gol e não entrou mais. Então começa por esse ponto. César escalou mal, na minha opinião. Aí chega. O Retrô, para mim, foi abaixo das expectativas da gente, né? O futebol apresentado do Retrô foi fraco. E no primeiro tempo também o Sport fraco, não estava criando muito, falhas no ataque. Para mim, o primeiro tempo, o trio de ataque estava mal. Micael, Jefinho e Dieguinho também. Terrível mesmo. Assim, o que se sobressaiu no Sport foi o sistema defensivo, né? Isso. Mais um grande jogo de Marcelo Aju, não só pelo gol, mas pela tranquilidade. No primeiro tempo, no comecinho lá, 1 minuto, 2 minutos, ele até deu uma falhadinha, mas depois se restabeleceu. Achei uma grande partida de Felipe, o quarto zagueiro. Assim, para mim a melhor partida dele, dessas 3 que eu pude observar. Os 2 laterais não comprometeram, ajudaram. Os 2 volantes, para mim a melhor partida de Adriel, dentre as 3 que ele fez, primeiro volante.
O Zé Lucas começou oscilando, teve umas oscilações dentro da partida, mas também manteve uma regularidade e conseguiu se restabelecer. Agora, quando a gente chega na construção com o Gago, nada, não saiu nada dos pés de Gago. E do trio de ataque também, nada. E é como você falou, você foi perfeito nessa análise aí. Ramon entrou no segundo tempo contra o Afogados, jogou muito bem, aí vem de titular contra o Decisão, joga uma boa partida e de repente Ramon nem entra. Para falar a verdade, Ramon foi para o banco e nem entrou. Aí a gente vem, Filipinho, primeiro jogo, faz o gol de empate contra o Afogados, nem entrou contra o Decisão. E aí ele coloca no final do jogo, ainda deu um fôlego ali no segundo tempo, mas também não teve muito tempo para poder demonstrar alguma coisa. E eu queria fazer uma observação. Quando o Sport toma o gol, que é que ele para mudar o jogo, ele faz 2 substituições ali, que mesmo não melhorando muito, deu pelo menos uma sensação de organização tática. Por quê? Porque ele tira Mikael e coloca o Marco Polo, que é o menino que veio do ABC e é um meia armador, meia central, e ele tira o Gago e coloca o Caian. O que é que aconteceu? Na direita, Neto ficou com o Caian, fez uma dobra, e o Marco Polo foi construir o jogo. E acabou o quê? O trio de ataque ficou Caian na direita, Dieguinho de centroavante e Jefinho na esquerda. Quem foi que cresceu o futebol? O Jefinho. Por quê? Porque ele ficou menos sobrecarregado no poder de marcação e passou a construir mais o jogo. Ou seja, uma simples mudança, coisa básica que a gente já vem pedindo desde o primeiro jogo, que é fazer um time mais equilibrado, mais consistente, com 2 ponteiros e um centroavante fixo, faz com que o time se molde melhor em campo. E aí, quando ele fez isso, o time cresceu e fez o gol de empate. E assim, a gente tinha muita chance de vencer, porque como você falou, mais uma vez, mais um comentário preciso seu, o Retrô muito abaixo da expectativa, muito mal. Eu acho que é o pior Retrô dos últimos tempos, do tempo curto. Para mim é o pior Retrô que eu vi jogar. E a gente tinha condições de vencer o jogo, só que parece que César Lucena e o time, os meninos, obviamente, não tem culpa, até porque eles estão ali no processo de maturação, mas o treinador já sabe trabalhar com isso, já trabalhou com o profissional. Parece que o time se conformou com o empate, não é verdade? E aí ele me vem fazer a última dupla de mudança com o Enzo Wagner, já nos 38 do segundo tempo, 40, já não tinha muito o que fazer. Mesmo assim o time ainda teve algumas construções de jogo, não levou perigo na defesa. Achei mais um jogo muito bom do sistema defensivo. E aquilo que a gente falou no intervalo lá do jogo e falou ao final do jogo com alguns amigos, né? É um time desequilibrado. Enquanto a gente tem um sistema defensivo muito bom, primeira linha de 4 jogadores e os 2 volantes, muito maduros, muito equilibrados, a gente tem um sistema de construção de jogo, a gente não tem um meio armador, talvez o Marco Polo possa se encaixar ali, mas mesmo assim é muito novo. E chegou agora. E o trio de ataque, para mim, é terrível. No final, ele ainda tirou o Dieguinho. Aos 38 do segundo tempo, colocou Enzo Wagner. Enzo Wagner não fez quase nada no jogo. Mas 2 bolas que ele pegou com relação a um lateral que bateram para ele e uma jogada vindo de trás com construção de jogo, ele conseguiu fazer a parede. O mínimo que um centroavante pode fazer, que em momento nenhum o Dieguinho fez no jogo. E assim, uma observação básica, outra coisa que a gente estava falando lá no jogo com um colega lá, torcedores, é o seguinte: a defesa do Retrô toda alta mesmo, e o único jogador alto, brigador, com o corpo mais forte para poder disputar as bolas com a defesa do Retrô, estava no banco de reservas e entrou aos 38 do segundo tempo. Que era o Enzo Wagner. E ele coloca Dieguinho e Mikael. Mikael, terceiro jogo péssimo, não acertou nada nesses 3 jogos. Mas o Dieguinho não conseguia fazer uma parede. E quando teve chance de construir alguma coisa no contra-ataque, sempre fazia as escolhas erradas. É complicado. Mas assim, o Sport soma 3 pontos, não é isso? Na tabela. Estamos em 6º lugar na tabela. A sorte é que os times ainda não dispararam. O líder hoje é o Santa Cruz. Se bem que o Maguari joga hoje, né? O líder hoje é o Santa Cruz, que tem 7 pontos. A gente está em 6º com 3 pontos. No final de semana o Santa Cruz joga com o Náutico no Arruda, nos Aflitos, né? Nos Aflitos, perdão.
E o Sport joga com o Central em Caruaru. A gente não sabe ainda se o Sport vai poupar, vai manter a base para esse jogo, vai fazer uma mescla. Esses jogadores que vinham jogando já com os profissionais, a gente ainda não sabe. Até porque no meio de semana, quarta-feira, a gente tem o começo da Copa do Nordeste, não é isso? Isso, primeira rodada, quarta-feira, Ferroviário e Sport. Exatamente. E é isso, eu particularmente gostei desses 3 jogos no sentido de dar experiência para os meninos, ver novos talentos. Acredito que eles possam ter tido um pouco mais de maturidade. 2 jogos com público próximo dos 10 mil torcedores, cobranças, apoio, então isso é muito importante para quebrar o gelo deles, não é isso? Isso. E assim, a gente vai vendo como é que o time e o grupo, de um modo geral, vai se comportando. E em alguns jogos do Pernambucano também a gente pode usar alguns garotos que foram destaque nesses primeiros jogos, como o Zé Lucas, Marcelo Aju. Exatamente, Zé Lucas, Marcelo, o próprio goleiro, Davi, é um goleiro bom. Apesar de uma falha, que ele ficou com a bola ali contra o Retro. No primeiro tempo, não é isso? Mas assim, a gente vê muita frieza dele com a bola no pé, muita qualidade também. E assim, é um campeonato que, como não tem investimento nenhum da federação para com os clubes, é preciso realmente o Sport pensar em todo ano fazer essa mescla aí. 3 primeiros jogos, 4, 5 jogos mesclando o sub-20 com o elenco profissional, para que a gente possa angariar talentos, né? E maturar esses meninos com jogos importantes. E não só competições sem público. Porque quando tem uma competição com público, existe o apoio, mas existe também a pressão e faz com que eles possam quebrar esse gelo de campeonato, competição oficial. É isso? Isso mesmo. Voltamos essa semana com mais vídeos falando sobre o Leão. Siga a gente no Instagram. Qual é o nosso Instagram, Rafael Victor? Siga o nosso Instagram, Paixão pelo Esporte 87 e se inscreva no canal. E se inscrevam nesse canal aqui do YouTube, viu? Paixão pelo Esporte. Um abraço a todos, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!